Deus, aleluia, Santo Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o nosso eterno e maravilhoso Deus. Aqui estamos, meu Deus, porque nós te amamos, te queremos, meu Deus, necessitamos tanto de ti, Senhor, mais que tudo, meu Deus, mais que tudo, Espírito Santo. Então, meu Deus e meu Pai, recebe, meu Deus, a nossa adoração, recebe, meu Deus, o nosso louvor. Eu te glorifico, Deus, Pai, eu te glorifico por este momento, porque estou aqui diante da tua presença, diante do Senhor, e o Senhor falou certa vez, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Então o Senhor está aqui, meu Pai. Então recebe a adoração de cada pessoa, recebe a nossa adoração, a minha adoração, recebe o nosso louvor, porque nós te amamos, nós te queremos, aleluia, de todo o nosso coração. Aleluia, santo, santo, santo é o teu nome, digno de toda glória, digno de toda honra, digno de todo louvor. Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor, neste momento, e nós queremos, meu Pai, que a tua presença, que a tua glória encha este lugar, meu Deus, porque quando, meu Pai, Moisés se aproximava, meu Deus, quando ele entrava ali, Senhor, no tabernáculo, a glória do Senhor descia naquele lugar, Senhor. Quando era, meu Deus, apresentado os sacrifícios, meu Deus, ali no ato exterior, e que eles entravam, meu Pai, meu Deus, com o sangue do Cordeiro, meu Pai, meu Deus, até o Santo dos Santos, a glória do Senhor se manifestava, meu Pai. E pelo sangue de Jesus, diz a palavra em Hebreus 10:19, meu Deus, que nós temos ousadia, nós temos intrepidez para entrar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, meu Deus, um lugar tão temido antigamente, meu Deus, que as pessoas tinham medo e nem tinha, meu Pai, autorização ou acesso, meu Deus, para chegar àquele lugar. Mas olha como o Senhor nos ama, nos amou, meu Deus. Por isso o escritor, meu Pai, o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, nos revela, tendo ousadia, tendo coragem para entrar no lugar santo, no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que nos foi consagrado. Aí ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo, meu Deus, os corações, meu Pai, purificado da má consciência, tendo, meu Deus, Espírito Santo, aleluia, lavado da má consciência. Então, Espírito Santo, nós temos o nosso coração lavado, nós temos o nosso coração purificado, nós temos, meu Deus, aleluia, santo, 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 santo. Meu Deus, não há acusação, nenhuma condenação, como diz lá no livro, meu Deus, a carta aos Romanos, capítulo 8, diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não estamos, meu Pai, na carne, mas nós estamos no Espírito, Senhor. E não há condenação para nós. Por isso ainda ele escreve antes disso, meu Deus, no capítulo 5 ainda de Romanos, diz: justificado, legalizado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, meu Pai, estamos aqui justificados pela fé. Somos, meu Deus, justos. Meu Pai, somos justos não por justiça própria. Não é a nossa justiça, mas é a justiça do Senhor. O Senhor Jesus, meu Deus, que era justo, se fez pecado por nós, tomou o nosso lugar, pagou, meu Deus, o preço, toda a ira
toda a condenação que era para os homens foi lançado sobre ele. Ah, meu Deus, por que, Senhor? Porque o Senhor nos amou. Antes do Senhor, de nós não amarmos, o Senhor nos amou primeiro. Porque, Senhor, diz que o Senhor provou este amor. Quem dera, Senhor, que alguém morresse por um justo, mas por nós, meu Pai, por nós que não somos nada, que somos falhos, somos pecadores, que a lei provou, Senhor, a lei provou de que o homem é incapaz, meu Deus, de fazer o certo. Meu Pai, como disse o apóstolo Paulo, a lei, ela é boa, é justa, mas, meu Deus, ela nos trouxe a condenação, porque nós, meu Pai, sem o Senhor, sem Ti, nada podemos fazer. Então, ó Deus, nós clamamos nesta noite a manifestação do Teu poder, do Espírito Santo, agora e para o todo sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus bem forte, que Ele merece. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo, obrigado, Senhor. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar algo interessante aqui, que eu acredito que Deus vai dar direção a algo muito interessante. É de Mateus 22, 39. Aqui eu fiz até uma introdução. Não, introdução não. Não é introdução. Eu botei um título à mensagem. O amor é o cumprimento da lei. Amém, gente? Vamos ver aqui. Deixa eu botar aqui o amor. No título aqui eu esqueci de pegar essa parte. Tá aqui. Então tá aqui. Olha só. O amor é o cumprimento da lei. Nós vamos ler, depois a gente vamos explicar sobre isso. 22 a 39. Isso está aqui. Mateus 22. Só que nós vamos, para pegar o contexto, nós vamos ler do 33 ao 40, tá? Sendo que o versículo-chave é o 39. Vamos ler então o que diz assim, a palavra. Mateus 22, 33. Vamos lá, 34, tá? 34. Vamos ler? Então, 34 é o versículo, tá bom? E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, disse-lhe Jesus: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém, gente? Vamos fazer uma oração para que Deus possa nos dar. Espírito Santo, Deus, essa mensagem que o Senhor me deu, não é, meu Deus, não significa que eu seja perfeito, que eu sou melhor do que alguém e que eu sou um exemplo de professor. Não, Senhor. Na verdade, Espírito Santo, a mensagem é para todos nós. Então, meu Deus, aqui, neste momento, não é que não seja, e não é o pastor Carlos falando, ensinando, mas o Espírito Santo, meu Deus, venha usar meus pensamentos, meu entendimento, porque eu dependo, preciso do Senhor, meu Deus. Pai, porque como muitas pessoas às vezes pensam até que eu seja algum professor, quem dera, Senhor.
Eu não tenho tanto informação, conhecimento para ser um professor, mas eu sou um aluno do Senhor, meu Deus, que estou aqui juntamente com essas pessoas aprendendo a Tua palavra, aprendendo os Teus caminhos, meu Deus. Nos ajude, Espírito Santo, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, gente? Graças a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Pessoal, olha só, o título da mensagem hoje: quem ama, cumpre a lei plenamente. Aí no título da mensagem que eu separei aqui, eu estava botando assim, só que eu fiz na hora de fazer as anotações, eu anotei errado. Algumas coisas aqui saiu errado, porque eu estava copiando da Bíblia, passando para meu caderno de anotações. Aí houve algum problema na hora de colar aqui. Seria: o amor é o cumprimento da lei. Amém? Então, gente, nós temos a tendência a lutar com as nossas próprias forças. Quando a gente começa a vir para a igreja, a gente aceita Jesus, e mesmo que a gente nasça de novo, alguns não conseguem nascer de novo, né? É como algumas pessoas se tornam como joio, né? Que parece com trigo, mas se você esfregar na mão não fica nada, né? O trigo, você vai ficar o fruto lá dentro, né, da semente. Mas mesmo falando com a igreja, aqueles que nasceram de novo, porque Deus não fez lavagem cerebral na gente. Nós somos seres humanos. Você foi transformado, você nasceu de novo no Espírito. Só que você ainda traz na sua natureza o velho homem. O velho homem morreu ou não morreu, pastor? A Bíblia não fala que ele morreu, a gente não aprende que morreu, mas não. Ele morreu pela fé. Por isso que lá em Romanos 6, Paulo diz: considerai-vos mortos para o pecado. Esse considerar é a forma de crer. Não, eu creio. Então, creio que eu estou morto para essas coisas. Mas, na verdade, é como, por exemplo, é como uma doença. Você crê que Jesus te curou. Você crê que Jesus levou sobre si as suas enfermidades. Você recebeu uma oração, tem orado, tudo quando pedi em oração, crendo que recebeste, tê-lo-ei. Mas a pessoa crê antes de ter. A pessoa acredita antes de receber aquilo. Então, na verdade, nós já somos nova criatura, mas carregamos ainda, estamos morando em um corpo ligado a este mundo. Eu tenho falado isso aqui direto. É quase um pouco repetitivo, né? Eu tenho falado direto. Nós estamos num corpo que está ligado a este mundo. Nós temos os 5 sentidos, né? A visão, nós temos o olfato, o paladar, entendeu? O tato, nós temos a audição. Então, a gente ouve e a nossa alma, ela está ligada, é o centro das nossas emoções, nossos pensamentos, né? Ela está ligada ao mundo físico através de um corpo, de uma natureza corruptível, porque no futuro a Bíblia diz que o corruptível ele será revestido do incorruptível, mas por enquanto você está num corpo, a gente sente, você recebe uma oração de cura, mas ainda muitas vezes no instante a pessoa é curada no mesmo instante. Eu já vi testemunho de pessoas que foram curadas da vista, de uma dor no mesmo instante, mas depois duvidou. Entendeu? E imagine aquele que não foi curado no mesmo instante, não foi curado instantaneamente. Aí é que a facilidade de não crer é maior. Então, nós estamos um corpo corruptível. Por isso que você, muitas vezes, pensa, quer agir da forma correta, da forma certa, crer da maneira certa, e muitas vezes você não consegue. Muitos ficam frustrados, saem da igreja, somente quando é joio, né? Outros
perseveram ali, mas fica naquela luta, naqueles problemas, e às vezes ela não sabe como lidar com a carne, com a sua natureza antiga, não sabe como sufocá-la, como matar essa velha natureza. Aí ela não sabe, aí acaba ela trazendo um transtorno. Você é salvo porque você foi salvo pelo sangue de Jesus. Não foi salvo pelas obras, porque você é bonzinho. Você foi salvo, você foi comprado pelo sangue de Jesus. E o Espírito Santo veio e te deu um novo coração, um novo pensamento, um novo sentimento, sendo que ainda você está no corpo. Por isso que você sente, às vezes, incomodado. Por isso que Paulo mesmo fala, eu já repeti isso aqui, vou repetir outra vez, Paulo fala que maldito homem que sou. O apóstolo Paulo, desde o capítulo, no livro de Romanos, até o capítulo 5, ele vem falando da obra da graça. Aí ele fala, olha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus, gente, é maior do que a sua falha. É maior do que os seus erros. Quando ele ensina tudo isso, que Jesus é o substituto, que Adão falhou, e todos nós nascemos com a natureza de Adão, mortos espiritualmente, com a natureza pecaminosa. Mas quando ele fala que Jesus veio como segundo Adão, e aí Jesus, assim como Jesus, aí Jesus é gerado sem pecado, Jesus morre sem pecado, ou melhor, levando o nosso pecado, a nossa culpa, e ele ressuscita, e a Bíblia diz que nós ressuscitamos com ele. Assim como a Bíblia diz que Jesus não pode morrer mais, não pode, como é que diz, ele não pode morrer mais, assim também como ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele. Isso lá no livro de Romanos diz, lá no capítulo 6, pelo batismo. Amém, gente? Nós morremos ali e ressuscitamos com Jesus, mas pela fé. Por isso que ele diz, considerai. Quanto mais você considerar, o problema vem. Você sabe que você tem aquela falha, você sabe que você tem aquela fraqueza, mas você fala, não, mas eu creio, eu estou morto por pecado, eu estou morto, eu morri e eu ressuscitei em Cristo. Amém, gente? Então, mais você vai se sentir forte. Aí é onde eu quero chegar com essa passagem. O que tem a ver isso com amor, pastor? Então os fariseus, ouvindo, emudeceram, porque eles estavam... Eu estava lendo os versículos anteriores para dar contexto, né? Porque ali, se você for ver os versículos... Vamos pegar os versículos anteriores? Não, é Mateus 5,16. Mateus 5,16. Aí diz assim, e assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque, em verdade vos digo, que até os céus e a terra que passem, nem um jota ou um tio será omitido da lei, ou tirado em alguma tradução, sem que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, assim ensinar os homens, seja chamado menor do reino dos céus. E aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aí, gente, eu chamo a atenção para você, igreja, você que está me ouvindo aí através da internet. Aí é que aquele povo, tem vários, né? Que diz ser nossos irmãos, não vou condenar, dizer que não é, só Deus sabe, que vai tentar ensinar você a se apegar à lei. Estava acontecendo isso no livro de Gálatas, é baseado nisso aí. Então, o que acontece? As pessoas vão querer chegar para você, tá vendo? Tem que cumprir a lei. Jesus não veio para desfazer a lei, não. Olha aqui, aí vai pegar essa palavra
vai pegá-la na letra, sem o espírito, sem discernimento, sem entender o contexto geral da Bíblia, e vai tentar dizer para você, ó, tá vendo? Olha o que Jesus falou aqui. Realmente, o homem pecou lá do Jardim do Éden, antes da lei. O único mandamento que tinha lá é não toque no fruto do conhecimento do bem e do mal. Aquele simples mandamento já matou o homem. Que o dia que comer, certamente morrereis. Aí agora, por que Deus dá a lei na época de Moisés? Acho que é o livro de Gálatas que fala sobre isso, tá? Ele vem a falar que a lei, na verdade, até o Romanos também fala, lá no capítulo 7 de Romanos, ele fala um paralelo, Paulo fala sobre a lei, tá? Ele faz esse paralelo. Então, e o livro de Gálatas, leia esses dois livros. Então ele mostra que a lei ela é boa, mas na verdade a lei ela foi feita para provar que nós somos maus. Entendeu o que eu estou falando? Ninguém conseguiu cumprir a lei. Está escrito isso até em Romanos capítulo 8, quando ele diz assim, o que era enfermo, a lei, pela lei, vamos ver lá Romanos capítulo 8, diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá vendo, pessoal? Então, essa passagem mostra o porquê que, na verdade, o amor é de Deus. É o Espírito Santo que derrama o amor em nossos corações, como está escrito aqui nesse livro mesmo, no livro aqui em Romanos capítulo 5, olha só o que diz. Romanos capítulo 5 diz aqui assim, deixa eu ver, Romanos 5,5 diz assim, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque, na verdade, gente, olha, é impossível, humanamente falando, é impossível alguém amar através da sua própria natureza. Então, pessoal, olha só, veja bem, olha o que está dizendo em Mateus capítulo 5, 44. Na verdade, se você ler todo o capítulo 5 até o 7, aqui Jesus está falando para os judeus. E os judeus, na verdade, eles se gloriavam, acreditavam na lei. Eles acreditavam na lei, que a lei poderia justificá-lo. Então Jesus está falando aqui, por isso que ele fala, eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumprir, porque Jesus cumpria a lei. Só que agora a lei do Espírito de vida, que está dizendo lá em Romanos, essa lei, para o homem natural, é mais impossível que a lei anterior. Porque olha só o que diz, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que maldizei, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e que vos perseguem, para que sejais, ao 5:45, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre o mal e o bom, e a chuva desça sobre o justo e o injusto. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Se fazeis como os publicanos, também porque os publicanos também fazem o mesmo. Entendeu? Então, a lei, na verdade, a lei é impossível. E amar pelo o amor humano é impossível.
Então, somente quando o Espírito Santo transforma a gente, nos muda a nossa natureza, o velho Adão, o primeiro Adão, ele morre ali e depois ressuscita o Adão, ou seja, o segundo Adão, que é Cristo Jesus. Aí sim nós podemos cumprir a lei, porque olha o que ele está dizendo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que maldizem. Você que diz que é cristão, você tem amado o seu inimigo? Você fala bem daquela pessoa que fala mal de você? Não, né? Então, para você ver que na verdade é impossível. É por isso que eu estou falando aqui, que na verdade, amar como Jesus nos amou e amar com o amor de Deus, aliás, já está dizendo, o amor é de Deus, é o Espírito Santo derrama o amor em nossos corações. Se você não nascer de novo, não deixar a nova natureza entrar em você, é impossível amar, porque o amor é fruto do Espírito. É por isso que as pessoas, elas tentam dar fruto, e os pregadores, eles pregam para você, não, você tem que dar fruto, se não der fruto, não é cortado, você aí obriga a pessoa como se fosse uma lei. Se a lei mesmo de Moisés era difícil, é o que Jesus está falando aqui. Então, pessoal, olha só, é impossível cumprir a lei, a não ser se você tiver o Espírito. Porque nessa carta aos Romanos, o apóstolo, ele começa a falar da justiça da fé através de Abraão, lá em Romanos capítulo 4, no 5 ele faz a comparação do primeiro Adão e o segundo Adão, que é Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei, que morreu por nós. Aí, no versículo 1 do capítulo 5, ele fala, justificado pela fé, temos paz com Deus. Capítulo 6, ele começa a explicar que não podemos dar razão, ou seja, se aproveitar da graça de Deus para poder continuar pecando, porque morremos para o pecado, a velha natureza ela morreu. No capítulo 7, Paulo mostra a situação da lei, ele mostra a situação da lei e ele chega a fazer um desabafo, maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí, no 8, o Espírito Santo consola ele e fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Inclusive, nesse próprio capítulo mostra que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, entendeu? Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Olha só, eu vou ler o versículo 8, Romanos 8:8, diz assim, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aí ele continua, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Que Deus abençoe a todos. Eu volto depois, continuando falando sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, porque muitas pessoas não entendem isso, tá bom?